Bom dia, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. A paz do Senhor Jesus a todos que me ouvem, que me assistem através desse vídeo. Eu gostaria nessa manhã de poder compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus. Texto este que se encontra no Evangelho de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 22, a partir do verso 15, que diz assim: os fariseus saíram e fizeram um plano para conseguir alguma prova contra Jesus. Então mandaram que alguns dos seus seguidores e alguns membros do partido de Herodes fossem dizer a Jesus: Mestre, sabemos que o Senhor é honesto e ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige e não se importa com a opinião dos outros, nem julga pela aparência. Então, o que o Senhor acha? É ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Mas Jesus percebeu a malícia deles e respondeu: hipócritas, por que é que vocês estão procurando uma prova contra mim? Tragam a moeda com que se paga o imposto. Trouxeram a moeda e ele perguntou: de quem são o nome e a cara que estão gravados nesta moeda? Eles responderam: são do imperador. Então Jesus disse: deem ao imperador o que é do imperador e deem a Deus o que é de Deus. Eles ficaram admirados quando ouviram isso, então deixaram Jesus e foram embora. Amém, meus irmãos? É um texto bem conhecido de muitos, mas que contém verdades excepcionais para os dias de hoje. Queridos e amados que me assistem através desse vídeo, nós vemos aqui, irmãos, que em toda a Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, especificadamente nos Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João, vai ficar bem ressaltado aos olhos de todos que existia sempre um conflito entre Jesus e os líderes religiosos. Sempre havia esse conflito, e esse conflito, com o passar do tempo, conforme nós formos lendo os evangelhos, nós vamos ver que isso vai ficando cada vez mais intenso, isso vai ficando cada vez mais visível, porque os líderes religiosos, eles não aceitavam a forma como Jesus pregava a palavra, a forma como Jesus anunciava o evangelho, não com rituais, com liturgias, com cerimoniais que os fariseus, os saduceus, enfim, as classes religiosas exigiam com que todos viessem a fazer. Mas Jesus, de uma forma diferente, pregava o evangelho simples e objetivo. Jesus pregava o evangelho de uma maneira muito simples, e vale a pena para os nossos dias de hoje que nós não precisamos pregar o evangelho de uma forma didática, totalmente fora do contexto que as Sagradas Escrituras nos ensinam. Pelo contrário, nós temos que pregar de forma simples, de forma objetiva, porque o que Jesus quer, na verdade, é que você se arrependa, que eu me arrependa dos nossos pecados, que nós venhamos entregar a nossa vida a Ele, que nós o adoremos em espírito e em verdade. Enfim, meus irmãos, o texto vai nos dizer que esses fariseus, eles, depois de Jesus falar algumas verdades no capítulo 22 aqui, a respeito
de uma festa, né, que seria dada aos convidados, mas no final os convidados não a mereciam. Então foram e pegaram muitas pessoas e trouxeram essas pessoas, outras pessoas para a festa, porque os convidados não mereciam. E agora o dono da festa diz assim: ó, agora vocês vão pelas ruas, convide todas as pessoas que vocês encontrarem, né? E os empregados então saíram pelas ruas para buscar convidados para esta festa, e o salão de festa ficou cheio. E quando o rei entra, o rei nota que tem uma pessoa que não está vestido com roupas apropriada para aquela festa, com roupas de festa, e pergunta para ele: amigo, como é que você entrou aqui nessa festa? E agora o homem responde nada. O homem fica quieto, o homem não dá uma palavra. Então o rei disse aos empregados assim: amarre os pés e as mãos deste homem, jogue para fora na escuridão, e ali ele vai chorar, ali ele vai ranger o dente de desespero. E Jesus terminou dizendo: pois muitos são convidados, mas poucos são os escolhidos. E agora os fariseus, após ouvirem esse discurso de Jesus a respeito dessas parábolas, né, essa festa de casamento que Jesus quer ensinar, né, que o reino dos céus, né, ele é maravilhoso e ele é para aquele que aceita o convite, o chamado de Jesus. Então os fariseus, eles olharam para aquilo com muita raiva, e eles saíram e fizeram um plano, se reuniram para fazer um plano para querer pegar Jesus de alguma forma, dizer que Jesus estava blasfemando, que Jesus estava indo contra a lei de Moisés, ou que Jesus era um traidor. Então eles faziam um plano, né? Então mandaram alguns dos seus seguidores, os fariseus mandam alguns dos seguidores deles, né, irem até Jesus, né? Alguns membros ali do partido de Herodes foram então até Jesus e disseram uma verdade tremenda a Jesus, para querer fazer com que Jesus ficasse com seu ego exaltado. Mas eles disseram verdades que estas verdades, elas não inflaram o ego de Jesus, porque Jesus não precisa disso. Jesus não precisa de bajuladores. Jesus não precisa de pessoas que ficam ali ao redor dele por interesse, pelo que ele pode dar. Mas sim, Jesus quer adoradores que estejam com ele por aquilo que ele é. Você tem amigos, eu tenho amigos, e é tão ruim quando um desses amigos demonstram amizade com você por algum interesse. Você não gosta disso, ninguém gosta disso. Nós gostamos de amigos que gostam de nós por aquilo que somos, não por aquilo que podemos emprestar, aquilo que podemos dar a eles, mas por aquilo que somos. E Jesus, ele queria estar cercado de pessoas assim, mas estes não. Estes chegaram até Jesus e disseram: Jesus, sabemos que você é honesto, sabemos que você ensina a verdade, sabemos que você não julga, não se importa com a opinião dos outros, que o Senhor não julga pela aparência. Tudo isso foram verdades ditas por essas pessoas que foram até Jesus. Porém, uma verdade dita a Jesus tem que ser uma verdade dita de todo o coração e não com hipocrisia. A nossa oração tem que ser uma oração com sinceridade, não uma oração fingida. Nós não podemos fazer aquilo que queremos fazer a Jesus. Nós não podemos entrar na presença de Jesus ou fazer a sua obra ou pregar a sua palavra por fingimento ou por hipocrisia. E Jesus, ao ouvir estas verdades, porque Jesus verdadeiramente era honesto, Jesus verdadeiramente ensina a verdade, Jesus verdadeiramente não se importa com a opinião destes ou daqueles,
Jesus, ele não julga pela aparência. Jesus não julga pelas suas roupas, pela sua maneira de se vestir. Mas Jesus olha então para aquelas pessoas, e a Bíblia vai dizer assim, que Jesus percebeu a malícia deles. Jesus percebeu a malícia que estava no coração deles. E agora Jesus, ele dá uma resposta. Quando Jesus ouve aquelas palavras, ele não disse, vocês sabem, vocês verdadeiramente me conhecem, porque eu falo a verdade, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Não. Jesus, ele repreende severamente a intenção do coração, a malícia que estava no coração, porque não adianta eu levantar minha mão e dizer aqui, Deus, o Senhor é maravilhoso, sendo que dentro do meu coração eu estou cheio de hipocrisia. E Jesus, ele diz assim, hipócritas, por que é que vocês estão procurando uma prova contra mim? E o que é hipocrisia, meus irmãos? Hipocrisia é aquele que demonstra uma coisa quando sente ou pensa outra na verdade. Hipocrisia é aquele que dissimula a verdade da sua personalidade, demonstrando ser algo ou alguém que ela não é. Hipocrisia pode ser também por motivos irrelevantes, motivos interesseiros, né? A pessoa tem medo de assumir a sua verdadeira natureza, e era isso que estava acontecendo, um fingimento, uma falsidade. Mestre, o Senhor é honesto, o Senhor fala a verdade, o Senhor não se importa com a opinião dos outros, o Senhor não julga pela aparência exterior. Meu irmão, vem porque Jesus te ama, mas se a pessoa chegar verdadeiramente até a presença de Jesus, Jesus não lança fora, mas o homem muitas vezes quer lançar o homem fora da presença de Jesus. Quer colocar normas e rituais que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Porque nós vamos olhar para a palavra de Deus e vamos ver então que Jesus, ele no verso 20 aqui, Jesus vai fazer uma pergunta dizendo assim, e ele perguntou, de quem são o nome e a cara gravados nessa moeda? É lícito nós pagarmos o imposto ao imperador? Jesus fala assim, me traga uma moeda. Jesus pega a moeda e fala assim, de quem que é a cara que está aqui nessa moeda? De quem que é o nome que está aqui nessa moeda? E aí eles olharam e falaram do imperador, ou seja, de Tibério César. Jesus olha para aquele denário e disse assim para eles assim, faça o seguinte, vocês deem ao imperador o que é do imperador e deem a Deus o que é de Deus. E aí então, meus irmãos, a Bíblia vai dizer então que no verso 21, Jesus responde, eles responderam, são do imperador. Então Jesus disse, deem ao imperador o que é do imperador e deem a Deus o que é de Deus. Ou seja, nós sabemos, e a Bíblia nos ensina, em Romanos capítulo 13, versos 6 e 7, que as autoridades, elas foram constituídas por Deus. As autoridades foram instituídas por Deus e têm os seus certos direitos legítimos. Todos nós sabemos disso. Não somos ignorantes, não somos pessoas ignorantes. Porém, no entanto, a obediência total deve ser prestada somente a Deus. Atos capítulo 5, verso de número 29. Vou estar lendo para os irmãos. Atos capítulo 5, verso de número 29. A palavra do Senhor diz assim. Vamos ler? Então Pedro e os outros apóstolos responderam, nós devemos obedecer a Deus e não a pessoas. Vocês entenderam? Obedecer a Deus e não a pessoas.
E como podemos nós obedecer a Deus e não a pessoas? Nós podemos olhar no capítulo 22 mesmo, que nós estamos lendo, a partir do verso de número 34, diz assim: os fariseus se reuniram quando souberam que Jesus tinha feito os saduceus calarem a boca. E um deles, que era mestre da lei, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, perguntou. Veja bem, de novo, eles queriam alguma prova, eles queriam pegar Jesus em alguma questão. E eles perguntam a Jesus novamente: mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Qual é o mandamento mais importante? E Jesus então respondeu: ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro. Ame os outros como você ama a você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois. Então você ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como você ama a você mesmo. Vamos amar. O amor é o maior mandamento que existe. Não adianta dizermos: Jesus, tu és honesto, tu ensinas a verdade, tu não se importa com a opinião dos outros, tu não julga pela aparência, se haver hipocrisia no nosso coração. Ame o seu próximo. E amar é um ato de decisão. Você tem que querer amar. E todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Fique com Deus. Deus abençoe seu dia, seu domingo. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Fique com Deus e vamos verdadeiramente servir a Deus em espírito e em verdade. Porque a Bíblia diz que Deus é espírito e os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Deus abençoe você. Fique com Deus. A paz do Senhor. Um ótimo dia para você e para toda a sua família. Em nome de Jesus.